essa apresentação foi uma apresentação meio forçada. E o pessoal achou que seria importante. Mas depois fiquei pensando, acho que é interessante também, porque a gente se reúne, como a gente trabalha nos grupos de pesquisa, a gente acaba participando de outros eventos, mas não conta o que aconteceu nesses eventos, né? A gente leva a produção do grupo e tal, depois volta e não tem tempo de dar um retorno sobre o que aconteceu, o que a gente aproveitou e tal, né? Então acho que, de certa forma, esse relato acaba sendo interessante. A gente vem produzindo no CAT desde faz uns 3 anos uma metodologia que é produzir uma obra e fazer a reflexão em cima, né? Então a gente adotou, não foi sempre assim, nem sempre vai ser assim, mas por enquanto a gente traçou esse projeto de fazer 3 obras, tal, e toda a reflexão, discussão vem em cima um pouco dessas obras, tal, né? A gente já levou alguma dessas obras para o Artec, para o AISIA, para o Ars Eletrônica, agora para o SIGGRAPH e tal, né? E a gente dificilmente deu um retorno sobre essas questões. Então acho que é interessante a gente mostrar um pouco esse aspecto. As obras que a gente acabou levando para o SIGGRAPH, né, fomos eu e o Fernando, que levamos. Infelizmente a gente só consegue fomento para essas viagens para quem tem doutorado já, né? Então nossos orientandos de mestrado, doutorado não conseguem fomento, fica mais difícil de fazer essas viagens que são um pouco caro, né? Mas por isso que é interessante pegar logo o doutorado para conseguir também esse fomento para a gente ir para fora junto. A gente levou essas 2 obras, né, para o SIGGRAPH, que foi um produto também desse evento, né, porque ano passado a gente trouxe o Andrés Burbano, tal, daí ele viu a obra, ele estava sendo curador de lá e convidou a gente acabou indo por causa desse evento, de certa maneira, né. O SIGGRAPH é um evento que existe desde 74, né, é uma comunidade internacional de pesquisadores, artistas, pessoal da área do comércio também, né, de computação gráfica, coisas interativas e tal. Ele tem é uma feira muito grande e tem diversos itens, e tem conferências, tem programas educativos, tem simpósios, publicações, tem um monte de coisa, né? É muito grande esse evento. Para ter uma ideia, ele acontece só em Vancouver e Los Angeles, porque é onde tem espaço grande no mundo, né, que consegue realizar esse evento. Lá em Vancouver, aproximadamente 16 mil pessoas, e parece que em Los Angeles quase 40 mil pessoas. Então é um evento muito grande, né? Então tem de tudo. Tudo que a gente puder imaginar nessa área de computação tem, né? Aqui foi o Andrés Burbano, que ele foi... Cada ano é um curador, né? Então, nesse ano foi o Andrés Burbano, que é lá da Colômbia, né? De Bogotá, que ele fez o conceito da exposição e convidou várias pessoas, tal, né? Depois o Fernando acho que pode falar um pouco sobre esse conceito da exposição. E para a gente, eu escolhi só 2 itens que interessam mais, porque tem muitas coisas. Então tem a galeria e tem o Art Papers, né, que são pessoas que vão escrever nessa área de arte, que não é tão especificamente isso que a gente discute, é mais na área de computação gráfica, de game, uma coisa mais técnica, né? Tanto que a gente se sentiu meio desconfortável lá. Inclusive o Andrés também, né, que foi falar da proposta da galeria, porque o pessoal está interessado mais na coisa técnica e as novidades e tal, uma coisa mais pesada assim. Mas é interessante, sei lá. A galeria era um espaço dentro daquele salão, que parece um salão de Anhembi, né, um monte de coisa, um monte de pessoas, mas o Andrés preferiu fazer a parte artística dentro desse evento mesmo, não fora do evento, né, num lugar isolado, tal. Daí tiveram diversos trabalhos, né? O Fernando pode falar um pouco, depois do geral, acho que não sei, né? Quer falar agora? Falar? Bom, daqui a pouco acaba o tempo.
O que eu achei interessante, assim, se por um lado é estranho a gente estar numa feira de eletrônica e de software, e de falar de tecnologia, e uma das falas que a gente fez lá era exatamente falar para um público interessado em tecnologia, e eu falei assim, pessoal, eu vou falar exatamente que eu não acho que a tecnologia é tão importante. Aí a partir daí eu vi que não ia mais ter pergunta nenhuma para mim, como não teve, né? Mas eu achei interessante a iniciativa do SIGGRAPH de pôr o olhar divergente lá dentro, de olhar para os artistas que estão... vocês vão ver, alguns dos trabalhos não tem tecnologia alguma. Essas duas esferas que vocês estão vendo aí era um trabalho puramente voltado para a experiência. A percepção e uma experiência de estar naquele ambiente, quer dizer, a experiência estética era o cerne da questão, e eu entendi por que ele chamou, por que ele nos convidou, porque é exatamente o nosso objetivo também. A gente não está usando a tecnologia para resolver o trabalho, ao contrário. A tecnologia não é o centro da nossa atenção. A nossa questão é produzir uma experiência, e só um comentário, porque eu tomo a palavra e não devolvo, né? Rapidamente, a ideia da gente a gente falou tanto aqui de automatismo e de algoritmo, né? A ideia é produzir uma experiência que rompa exatamente com esse automatismo. Então você propõe uma experiência que cause um estranhamento. Quem lida muito bem, tem um texto do Fattorelli, lá do Rio de Janeiro, que fala sobre cinema, fotografia e tecnologia, em que ele vai buscar no Bergson as razões para entender como é que eu crio uma margem de indeterminação para fazer o indivíduo parar para pensar. Então, esse é um aspecto. Amanhã eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho muito interessante que o trabalho da gente propõe isso. E o próprio processo interativo ele é fora dos padrões, porque você tem que soprar, porque você tem que pôr a mão numa coisa gelada e quebrar essa expectativa, quebrar inclusive com um certo automatismo. Você sabe que se você vai mexer com uma máquina, tem um mouse, tem alguma coisa. De repente a gente propõe uma ação que é estranha ao processo. E é por aí que a gente vai construir a narrativa, que até trouxe aqui, não vai dar tempo de comentar, que era a proposta do Andrés. Então eu achei que o Andrés chamou a gente de maneira muito precisa e permitiu a gente ir lá e criar essa provocação. Eram 3 obras que não usavam computador até, né? Isso. Essas obras nascem dentro da discussão do grupo, que a gente vem trabalhando com arte e tecnologia, sei lá, desde os anos 80, né? E a gente sempre usou muito equipamento, muita energia e tal, e nunca discutiu a questão da sustentabilidade. Daí a gente achou, no contexto atual, todo mundo falando sobre sustentabilidade também, né? E lá em Brasília teve muito isso daí, muita gente falando essas mesmas coisas. Daí a gente resolveu trabalhar essa questão da sustentabilidade e pensar nas energias alternativas, mantendo a questão da interatividade de alguns dispositivos. E fazendo essa pesquisa, a gente caiu dentro dos conceitos de pós-digital, né, que eu particularmente tinha um certo preconceito, porque a gente tinha já discutido esse pós-moderno na década de 80 inteira, tal, né, foi pós-digital de novo, tal. Mas daí, vendo os conceitos de pós-digital, se encaixava no que estava acontecendo na parte prática, né? Que foi essa coisa que eu falei lá em Brasília, que vários artistas que estavam trabalhando com instalação interativa, computação desde os anos 80, 90, 2000, agora não estão fazendo mais isso. Estão trabalhando com outras coisas que parece uma mudança de paradigma. E o pós-digital fala um pouco isso, não é mais a tecnologia que é importante, mas sim a questão da experiência, né? Outra discussão já. Não é mais o foco da tecnologia, como nos anos 80, 90, a gente ficava fascinado, explorando as possibilidades, tal. O foco não é mais esse, parece que é um déjà vu. Veja aquelas instalações interativas com sensor. Tem coisas muito avançadas, mas para a gente, pelo menos que viveu isso, parece que já não faz mais sentido, né, Coção? Então, o que o Milton está falando, eu acho que é um pouco esse... Não sei se todo mundo sentiu isso, a fala do menino lá da inteligência artificial. Como é que é o nome dele? Hoje, do Philippe Pasquier.
me dá um certo desconforto, que me parece assim, um certo delírio com a tecnologia, né? Quer dizer, não tem nada ali que remeta a questões maiores, transcendentes, que apontem para os problemas da nossa realidade, uma validação da tecnologia pela tecnologia. E na minha e na nossa, falando por nós aqui... Ah, não, 5 minutos. Você que está me cumprimentando. A questão é a narrativa. A narrativa predispõe a organização técnica. Qual é a sua intenção? Qual é o seu processo? O que você está querendo transformar no outro? E aí você está usando todo esse aparato, ou aparato tão simples que a gente foi tentar desconstruir ao máximo, para trazer para o primeiro plano essa questão da narrativa como um caminho para a construção de uma experiência consciente, estética, capaz de produzir uma transformação, uma transcendência. Bom, a gente partiu um pouco dessa reflexão, né? Esse daí é um sistema, um esquema de como funciona a obra interativa, uma instalação interativa, e no contexto da sustentabilidade a gente viu essa questão da energia. Tudo que a gente utilizava estava conectado, né, numa tomada. Daí falou, vamos pensar outra possibilidade de energia. Então vamos tirar a energia, daí tinha que tirar o computador, né? Daí tirar o computador a gente acabou caindo dentro desses conceitos de pós-digital. E daí a gente pensou, vamos trabalhar com a energia do corpo, porque a pessoa é, né, o interator, é um sujeito o observador, toda essa questão é o elemento principal, vamos trabalhar com a energia do público, né, conectando todos esses equipamentos. Muda um pouco a questão da interatividade aí, né. Daí a poética acabou ficando nisso daí, né, a interatividade através da própria energia do público, que vai gerar energia para a obra funcionar. A questão da transparência da caixa preta, né, revelar todo o sistema, não esconder nada. E a simplicidade do sistema tecnológico, mas com um pensamento digital atrás de todo esse sistema, né. Nós fizemos 3 projetos, já realizamos 2, que uma era o sopro, né? O outro era o toque, o terceiro a gente ainda não deu nome. O primeiro é a questão da energia eólica, a segunda é do térmico, a terceira do eletromagnetismo. A primeira a gente escolheu as esferas, porque tem a ver com a vida, tal, esfera transparente, a água, né? Segundo, por acaso a gente acabou ficando no cubo, na questão do calor da mão, do gelo. Daí o terceiro a gente está pensando, se a gente usou a esfera, o cubo, o terceiro vai ter que ter o cilindro. Se a gente usou a água, o segundo gelo, o terceiro vai ter que ser o vapor. Praticamente o terceiro está definido por causa do primeiro e do segundo. Agora a gente vai ter que correr atrás para resolver isso daí, né? O sopro era mais ou menos isso, tinha que soprar, isso daí gerava energia que movimentava a obra, né? Movimentava as esferas lá na água. Então, praticamente eram elementos bem simples, tal. Tem um vídeo aí, mas não vamos passar porque não vai dar tempo. E o toque era uma coisa bem simples também. Não tem pilha, não tem nada. Só tem essa célula Peltier que põe a mão, o calor da mão com o contraste do frio do gelo, gera uma energia que movimenta o motor e cria uma sonoridade e tal, né? Uma coisa bem simples, quer dizer, o público vê, né, todo o sistema, não tem nenhuma complexidade e ele gera a energia que faz a obra funcionar. A interação lá pelo menos no SIGGRAPH foi bem interessante, porque muita gente o tempo todo interagindo, que quebrou umas 3 vezes o fio de tanto ficar pulando. É interessante que o SIGGRAPH sempre gera um número especial da Leonardo, né? Daí está publicada a obra. O Roger Malina se interessou muito por a nossa obra, depois veio procurar a gente para conversar, né, sobre o que a gente está desenvolvendo. O próximo SIGGRAPH vai ser diferente, eles têm várias atividades, né? A questão da galeria não vai ser por convite, vai ser por inscrição e
por um júri que vai selecionar as obras. Então é interessante, qualquer um pode mandar. Essa pessoa que é responsável, e tem o art paper, que é o Everardo Reis, que é um colombiano que vai ficar responsável por isso daí também, né? Só não sei os preços, se quem for aprovado tem que pagar isso, mas é muito caro. Né? Se tiver que pagar, é meio complicado. E aqui a gente, o grupo, o CAT e tal, que agradece a vocês. Obrigado. Bom, a gente vai abrir para perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta? Não tem muita pergunta, né? Então... Voltou a funcionar. É que a gente não tem muito tempo para conversar em casa, então eu tenho que perguntar aqui. Esperar aqui um ano. Eu queria saber, da perspectiva, do ponto de vista de vocês, o quão significativo em termos de carreira para os elementos do grupo, não só contando vocês que são os líderes do grupo, mas pensando assim, a participação desse povo que tem iniciante científico, tem mestrando, doutorando, mas vocês trouxeram um trabalho que passeou por vários lugares e vem uma publicação da Leonardo e tal. O que vocês perceberam com relação a compromissos dentro do grupo, repercussões dessa experiência de ter participado do SIGGRAPH? Não sei se eu fui clara. Acho que a pergunta seria para o pessoal do grupo, não para a gente, né? Porque... Não, o que eu digo é vocês como observadores sobre... O que a gente percebe. Eu acho que tem diversos graus, diversos níveis de como cada um vivencia esse processo, né? Primeiro, por isso que eu falei que aqui o Delar, né? Enquanto não tiver o doutorado, não consegue verba para a gente ir para esses eventos. Então participa de um outro nível, né? Seja, sei lá, depende da experiência que cada um já tinha e o que ele agrega quando vem para um grupo de pesquisa como o da gente, né? Tem gente que já tem experiência, talvez não vai agregar tanta coisa mais à discussão. Tem outros que vai agregar muito, né? Então acho que é difícil da gente responder, mas o objetivo assim é todo mundo crescer junto, porque tudo que a gente faz é uma produção coletiva, então sai o nome de todo o grupo, né? O texto é coletivo, a obra é coletiva, então essa publicação que sai aí sai para todo mundo. Então, de certa maneira, a produção é de todo mundo. Quando alguém vai fazer um concurso, essa produção vai influenciar muito. A gente sabe, nesse contexto que a gente vive, como influencia, né? Mas acho que de uma forma mais simples que eu vejo, né, é isso. Senão, demoraria muito tempo para responder. Eu acho que tem um processo meio ao acaso aí também. Cada um vai contribuir. A contribuição existiu durante todo o processo de consolidação das ideias que levaram a gente até chegar nesse processo de concretizar essas ideias. O Milton olhou para um lado pragmático, eu olho para um lado que é uma abertura, porque são pessoas que estão passando pelo grupo, são pesquisadores e é uma experiência que eles vão carregar, né? O grupo talvez a gente acabe encontrando, como muitas vezes tem estados meta-estáveis, gente que fica no grupo por muito tempo. O que eu acho muito interessante, é legal quando você tem uma participação mais permanente no grupo, mas o grupo também é uma coisa aberta. Então ele fica entre esses dois caminhos, de produzir experiências e de permitir que quem passe por ali, permita que o grupo vá concretizando e vá construindo, vá pontuando ao longo do tempo o resultado das reflexões. Acho que é isso. O grupo serve como formação de quadros também, né? Porque as pessoas que passam por essa experiência, organizam um evento desse, são pessoas que futuramente têm esse potencial de reproduzir essas coisas. E a gente sabe que são poucas pessoas que têm essa característica para fazer essas coisas, né?